Olá, minhas bênçãos! E aí, como é que vocês estão, galerinha aí do ensino remoto? Tudo na paz com vocês? E vamos lá para mais uma aula de geografia. Espero que estejam todos bem, né? Espero que no colégio, quem está indo para o colégio, esteja bem também, né? Esteja tirando aí notas boas, caprichando aí, né? Porque o ano já está acabando, hein? Vamos lá? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí da página 106 até a página 110. Então, vamos pegando aí o material de vocês, né? O livro, o lápis, a caneta, todo o material, para que vocês vão acompanhando aí a aula, certo? E no final, lembrando que tem atividade, ok? Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o espaço rural. Então, o espaço rural, vocês já sabem, vocês conhecem, ele é majoritariamente pelas atividades, né? Ele é ocupado por que atividade? Quais são as atividades? Atividades econômicas do setor primário, certo? O setor primário envolve o que, professora Isana? Agricultura, pecuária, extrativismo e além do turismo, que hoje o turismo está sendo muito forte no espaço rural. Antigamente, o turismo era mais nas grandes cidades, no espaço urbano. Hoje, não. Hoje, os hotéis, os resorts estão sendo, né, construídos no espaço rural. Por quê? Porque as pessoas querem mais tranquilidade, querem sair da rotina, da correria do dia a dia nas grandes cidades. E elas vão, né, buscando lugares que tenham uma tranquilidade maior e onde é que encontra no espaço rural, certo? Então, no nosso Brasil, a agricultura é bastante diversificada. Nós temos o café, a laranja, o feijão, a soja, o milho. Esses são alguns produtos, certo? Agrícolas do nosso país. Mas aí nós temos também a pecuária, né? A criação de animais, que nós somos um dos maiores exportadores de carne do mundo, principalmente a carne bovina, certo? Nós também somos um grande produtor mundial de suínos e de aves. O espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária, a produção nos latifúndios, né, as propriedades agrícolas de grande extensão, pertencente a única pessoa, ou a única família, ou a única empresa. Então, latifundiário, lembre-se, grande propriedade de terra que fica nas mãos de poucos, certo? Uma extensão muito grande fica nas mãos de poucos. E geralmente essa produção é destinada para quê? Para exportação, ok? Então, manda vender para outros países, exportar, vender para fora. Os minifúndios são o quê? Propriedades de pequeno e médio porte. Né? Onde é que a gente encontra no nosso país? Quais são as regiões onde tem uma grande quantidade de minifúndios? Nordeste e Sul. Que minifúndios? Então, como eu já falei, pequenos e médios proprietários, certo? A produção, geralmente, ela se destina para onde? Para o mercado interno. No Sul, essas propriedades se organizam em cooperativas, produzem também para o mercado externo. Então, como eles se organizam em cooperativa, mesmo que você produza pouco, mas junta um pouco de um pouco de outro, um pouco de outro, um pouco de outro, e aí vai juntando, fica uma quantidade grande, e eles vendem para o mercado externo, né? Eles começam a exportar. Então, na atualidade, o agronegócio tem papel fundamental na concentração de terra, na produção de grande escala, praticada principalmente nos latifúndios. Então, nós temos um crescimento grande de proprietários no país, né, incluindo as áreas públicas no INCRA, e aí a gente observa aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha, calma aí. Olha, os imóveis, né, 2003, 2010 e 2014. Olha aqui como vem crescendo, né? 112 mil, aí 2010, 130 mil, e aí 2014, 135,7 mil. Então, milhões de hectares, 214 mil, aí 2010, 314, né, milhões de hectares, em 2014, 404 milhões de hectares. Então, vocês observam que vem tendo um destaque, né, muito grande em produção, em quantidade de hectares. Então, nosso país
vem sim, né, tendo várias e várias áreas produtivas. Isso é bom, né, porque circula o dinheiro né, dentro do nosso país. Agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Né, a agricultura familiar ela é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno. Então, aquela família que tem 5 tarefas, então é considerada uma agricultura familiar, né? A agricultura familiar é aquela que a própria família trabalha no meio de produção, certo? Então, não precisa estar contratando empresas, não precisa estar contratando trabalhadores. Muitos, né? Aí, quando tem uma porcentagem maior de área, sim, claro, começa a gerar mais e mais trabalho, quando a quantidade é maior de terreno. Mas em um terreno pequeno, geralmente com certeza, trabalha as pessoas da própria família. Quando é uma áreazinha maior, gera emprego. Então, esse modo de produção agrícola domina as estatísticas tanto na geração de emprego, quanto em números de estabelecimento. A agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do total, né, de estabelecimentos rurais existentes no país. A eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior do agronegócio. Além disso, oferece a vantagem de agredir menos o meio ambiente. Então, a agricultura familiar, né, as pessoas começam a cuidar mais do meio ambiente, né, porque é aquela própria família que é responsável por apresentar aquela produtividade, e aí os cuidados são maiores. Então, aqui nós temos, né, distribuição do número de estabelecimento por família por região, distribuição de área de estabelecimento de agricultura familiar por região. Então, aqui, vocês observam aí no gráfico, é só olhar a legenda, Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, cada região, a porcentagem de estabelecimento de agricultura familiar, certo? E essa distribuição do número de famílias. Agronegócio. Então, o que é esse agronegócio? O agronegócio, ele apresenta elevada produtividade pela falta de empregar alta tecnologia nas diversas etapas de produção. Então, agronegócio, o destino é, né, produzir muito. Então, é necessário investir, sim, nessa produtividade, é necessário investir em alta tecnologia para conseguir uma exploração, né? Então, os latifúndios em sistemas de monocultura, falta da exportação, as médias e algumas pequenas propriedades participam do agronegócio, sobretudo na região sul e sudeste, por meio de cooperativas agrícolas. Então, geralmente, o agronegócio é destinado quem que participa são os latifundiários, os grandes proprietários de terra, certo? Poucos são os minifúndios, então os latifundiários é o sistema de monocultura. O que é sistema de monocultura? Você planta somente um tipo de produto. Então, por exemplo, você vai plantar o milho, então você vai ter uma alta produtividade de milho, então você vai utilizar mecanização, você vai utilizar a máquina para plantar, a máquina para colher, a máquina, né, que faz todo aquele processo de separação para tirar a casca, tirar, né, o carocinho do milho, tudo certinho. Então, tem utilização de muita máquina no meio de produção, certo? Então, eles têm um tipo de cultivo e aí, com certeza, a produção será em larga escala. Então, o agronegócio ele engloba atividade de processamento, industrialização, distribuição, comercialização de produtos da agropecuária, articulando os diferentes setores da economia. A agroindústria está inserida nesse sistema integrado de produção. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, que gera empregos e movimenta muito dinheiro. Então, como eu falei, eu dei o exemplo do milho, né? Então, aqui a produção da soja no Brasil tem uma grande participação no agronegócio, então consegue ter, né, gerar muito emprego, então consegue movimentar muito dinheiro a soja, porque consegue produzir um tipo só de cultura, né, chamada monocultura, e aí utilização de macas, insumos, daí tem toda uma situação de fornecedores, né, de processamento e distribuição e serviço. Então, é muito bem visto pela sociedade e que emprega muito dinheiro e gera muita renda para o nosso país. Expansão da fronteira agrícola.
Então, refere-se ao avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. Então, atualmente no Brasil vive no avanço da fronteira agrícola para a produção de soja e para a pecuária, ocorrendo no centro-oeste em direção ao norte do país, onde criadores de gado têm investido nas compras de terras. Então, por que vem avançando para a região norte do nosso país? Então, a região norte é uma região que ainda é pouco povoada, certo? E aí tem condições, sim, de desmatar e gerar, né, esses pastos para a criação dos animais. Só que é um lado ruim, né, que é essa degradação, que a gente observa que enquanto ele avança, quanto mais avança para as áreas da região norte, mais avança a devastação. E aí vocês observam no mapa esses pontos vermelhos. Então, é esse avanço antrópico, a ação do homem no meio ambiente, acabando detonando, né, toda a vegetação para a geração de quê? De lucro, produzir e gerar lucro. Isso é complexo, né, para a nossa situação, principalmente para os cuidados com o meio ambiente. Terras indígenas. Então, a exclusão dos indígenas da distribuição de terra no Brasil tem sido uma realidade. Então, muitas comunidades, em especial do Centro-Oeste, disputam com grandes empresários rurais que são suas por direito. Então, os indígenas, eles têm as terras deles, só que aí, com esse avanço, né, como os grandes empresários querem só saber de lucro, os grandes latifundiários, né, os donos aí do agronegócio, eles acabam, né, complicando a vida dos indígenas. Então, existem muitos conflitos armados, que muitos indígenas acabam perdendo a vida, né, porque eles não querem, né, distribuir essas terras, né, da maneira, uma maneira boa, né, para com que o indígena tenha o seu local de sobrevivência e com que ele também não só tenha um local de sobrevivência, mas tenha um local de subsistência para sobreviver, para cultivar, né, para ter, né, sua segurança. Movimentos sociais no campo. Então, a concentração diária agrava problemas relacionados ao desemprego. Então, por que agrava os problemas relacionados ao desemprego? Por quê? Porque gera muita tecnologia, e aí a tecnologia acaba substituindo a mão de obra no campo, e aí os trabalhadores ficam sem, né, condições de sobrevivência. E aí aumenta, né, gerando o problema do desemprego, aumenta a miséria, a violência no espaço rural. Então, essa situação ocasionou a organização dos movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra, entre eles um dos mais conhecidos, que são os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, que reivindicam a reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terra e da renda agrícola, como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. Então, o que é que os movimentos sem terras eles querem? Eles querem uma redistribuição de terras, certo? Eles querem uma área para sobreviver, eles querem uma área para ter uma casinha e ter um localzinho para plantar e colher, certo? Porque eles é direito de todos ter um local para sobreviver. Então, os movimentos sem terras, rurais sem terras, vivem, né, buscando esses direitos. Agropecuária e meio ambiente, né? As atividades agropecuárias desenvolvidas com técnicas modernas têm resultado em danos ao meio ambiente. O uso intensivo de agrotóxico, né, que pode causar contaminação na água subterrânea, na água dos rios, prejudicar a saúde dos trabalhadores, os animais, compromete a qualidade dos alimentos, né? Além disso, tipo de agricultura gera outros problemas ambientais, a compactação do solo, que é provocada pela utilização de máquinas, e o esgotamento do solo pela falta de rotação de cultura. Então, toda a situação de investimentos, de utilização de máquinas, utilização de intensivos agrícolas, de vários e vários produtos químicos do meio ambiente, acaba detonando mesmo com o meio ambiente e aquela situação, né? Hoje nós estamos consumindo muito produto contaminado, com vários e vários tipos de, né, de produtos que acaba detonando com a nossa saúde.
Práticas sustentáveis, seria interessante alguns usos, né, de práticas sustentáveis, reduzir o desmatamento, reduzir o uso de insumos químicos nas plantações, utilizar a água de forma responsável, valorizar a agricultura familiar, que é aquela agricultura que pensa no meio ambiente, né, com todos os cuidados, orgânicas, são medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável. Mas, como vocês sabem, que o ser humano ele quer o que? Lucro. Então, os grandes empresários eles não estão pensando no amanhã, eles não estão pensando que o produto está sendo produzido com grande quantidade de venenos, de insumos, de produtos químicos. Eles não estão pensando, eles estão pensando que gera lucro, então tá bom, né? Então, vamos produzir e usando aí esse monte de agrotóxicos, esses insumos industrializados, essas sementes modificadas, detonando não só com o meio ambiente, mas também com a vida de todos nós. Então, a agricultura orgânica é aquela agricultura que não utiliza agrotóxicos, não utiliza insumos industrializados, semente modificada geneticamente. E essa agricultura orgânica tem crescido muito no nosso Brasil, né? Mas só que os alimentos orgânicos, eles não são muito acessíveis ao nosso bolso. Os alimentos orgânicos, eles são mais caros, né? Então, toda a questão dessa produção, né, ele é mais lento. Por que que é mais lento para nascer, para crescer, para colher? Porque não utiliza adubação, não utiliza produto químico, certo? Então, por isso que o processo é mais lento. E com toda essa utilização de vários e vários, né, produtos químicos, o produto ele cresce mais rápido, a colheita é mais rápida, o lucro é mais rápido. O orgânico não, por isso que se torna um pouco mais caro, certo? Para a gente consumir. Eu acredito que vai ser, com o tempo ele vai diminuir o preço, porque vai se tornar comum, mas por enquanto ainda o preço ainda é alto. E agora nós vamos para a nossa atividade. Atividade aí na página 111, vamos lá, vamos caprichar. Todo mundo aí abrindo o livro. Então, é só a primeira questão, certo? Leia o texto a seguir, depois responda a questão proposta. Não é de hoje que sabemos que a economia brasileira é dependente do agronegócio. Ao contrário do que muita gente pode acreditar, isso representa um problema para a economia do país, já que monopoliza a produção agrícola. E pior, o agronegócio está envenenando a população brasileira. Lembra que eu falei, que eu comentei? Então, porque o texto afirma que o agronegócio está envenenando a população brasileira? Isso é bem fácil, né? Pode ser uma resposta até pessoal. Então, atualmente, o Brasil é um país que mais utiliza o quê? Agrotóxicos no mundo. Tais insumos são amplamente empregados nas propriedades agrícolas. Então, é por isso que o texto afirma que o agronegócio vem envenenando a população. Por quê? Por causa da utilização dos agrotóxicos nos alimentos, na produção, certo? E nossa aula vai ficando por aqui, né? Um abraço, se cuidem e quem estiver aí, né, precisando de nota, estude, certo? Para passar logo o dia. Até tchau, até a próxima aula.